Vamos falar de política a partir de agora aqui em Conjuntura. Está conosco o cientista político, professor Eduardo Magalhães. Professor Eduardo, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. Pergunta que muita gente se faz: como é que fica o quadro em relação à disputa pela presidência da República com a decisão do TSE de vetar a candidatura do ex-presidente Lula? Eu pensei que você ia conversar. Primeiro, bom, saudações a todos. Por que eu estou de preto? Obviamente, é de luto pelo que aconteceu com o Museu Nacional. Né? Que nós tivéssemos chegado a esse ponto em que a entidade maior da cultura brasileira tivesse desaparecido pelo descuido e a irresponsabilidade das autoridades maiores do Rio de Janeiro, para mostrar o grau de... Autoridades brasileiras, de maneira geral. Brasileiras, principalmente, mas a responsabilidade maior é da Universidade do Rio de Janeiro. Né? A responsabilidade é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Infelizmente, seja qual for a desculpa, cabe ao reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro. E o segundo é que eu estava pensando que eu li há muito tempo sobre Camões, e ele morreu em 1580. Em 1580, Portugal estava na iminência de cair sob o jugo espanhol. E ele disse que, não podendo fazer muito pela pátria, optava em morrer por ela. Eu agora estou pensando na mesma situação de o que é que eu posso fazer pelo Brasil, sabe? O luto também é pela impotência que eu, como um professor, como estudioso, me sinto diante da situação que nós vivemos no Brasil, que o fogo simplesmente é para tocar, para fazer com que essa labareda que destrói tanto do patrimônio cultural brasileiro, faça que todo o patrimônio da cultura brasileira como um todo pode ir embora numa eleição. Essa é a eleição mais importante da história do Brasil. Essa é uma eleição que vai fazer ressurgir um Brasil a caminho de um sonho que cada dia está mais distante, ou então nós vamos na direção de uma nação de segunda classe, de terceira classe. E pior, de pessoas que se odeiam. Pessoas que se odeiam, nós não temos mais nada. Olha, Flávio, eu não gosto de falar de coisa de intelectual, de professor, mas a coisa que eu estudei mais na minha vida foi o inconsciente coletivo. Esse é o fenômeno mais importante que existe numa nação. As pessoas têm elementos, entidades, pessoas, heróis, música, natureza, que fazem com que todos tenham o mesmo pensamento, sabe? É a religião, são os sons da natureza. O inconsciente coletivo brasileiro deixou de existir, Flávio. Nós hoje temos um inconsciente individual. E como você tem um inconsciente individual, você tem uma fragmentação que é extremamente perigosa, porque ela pode levar à violência. Professor, no último ano, cerca de 2.000 famílias de pessoas ricas, famílias ricas aqui do Brasil, foram embora para Portugal, só para Portugal. Seria um sintoma disso que o senhor está colocando? Mas, claro, é o desaparecimento da esperança. Ninguém pode viver sem esperança. E nós não temos grandes... Não foi só para Portugal, não. Não, estou falando só Portugal. Pois é, não é só Portugal, não. Os Estados Unidos, que tem exigência muito grande, como nós brasileiros temos muito prestígio nos Estados Unidos, você tem milhares de brasileiros sendo recebidos e se tornando cidadãos num prazo de 3, 4 anos, o que é indicativo. E quando você começa a perder os talentos, as inteligências, aí você vai ficar numa situação difícil. O que é que vai acontecer com os pesquisadores brasileiros? 70% dos recursos da pesquisa vão desaparecer. O pesquisador só vive pela pesquisa. Ele não sabe fazer outra coisa se não está dentro do seu laboratório trabalhando. Na Universidade Federal de Alagoas, uma redução de 70%. A maior pesquisa de cana-de-açúcar do Brasil é feita na UFAL. Desapareça 70% do recurso para a pesquisa de cana-de-açúcar. Nós já estamos passando por uma crise extraordinária na cana-de-açúcar de Alagoas. O que é que vai acontecer?
se os nossos pensadores vão sair daqui também. Mas vamos Vamos à política. A nossa pergunta. Sem Lula, qual é o cenário que o senhor vislumbra? Em primeiro lugar, os eleitores do Lula vão migrar principalmente para o Haddad, porque ele está fazendo uma campanha como se ele não existisse, que ele fosse apenas uma representação do Lula. Mas muitos votos irão para outros candidatos, principalmente para o Ciro Gomes e para a Marina, por uma razão muito simples. O eleitor não vota em quem vai perder. E eles, mais cedo ou mais tarde, vão se dar conta de que Lula não é candidato. E que se votar no Lula inexistente ou no Haddad, eles vão perder o voto. E ninguém gosta de perder o voto. Prefere votar em branco ou não votar. Mas isso fortalece muito o diálogo e coloca o sistema judicial brasileiro numa situação muito delicada, porque nunca precisava ter chegado a esse ponto, de você manter o nome de uma pessoa na cadeia como candidato a presidente da República. Isso é um desrespeito às próprias instituições, ao próprio funcionamento da justiça eleitoral brasileira. É um abuso de respeito a esse setor da política brasileira ou do sistema jurídico brasileiro tão fundamental para o sucesso do nosso país. Professor, a essa altura dá-se como certa a presença de Jair Bolsonaro no segundo turno, certo? Quem seria, na sua visão, esse adversário de Jair Bolsonaro? Olha, Flávio, eu hoje só estou falando como cientista. Olha, Flávio, 52% do eleitorado brasileiro é constituído de mulheres. 52%. O eleitorado feminino, comprovado cientificamente, só decidem quem votar nos últimos 5 dias da eleição. Nos últimos 5 dias, o eleitorado feminino, a maioria esmagadora, você pode ter 1%, 2% que decide agora, mas o grande eleitorado feminino só decide nos últimos 5 dias. Então, qualquer pesquisa que diga que Bolsonaro está no segundo turno ou que vai ser presidente, não está levando em consideração uma variável de 52%. Então, não há como você ter o resultado dessa pesquisa como minimamente confiável. Segundo, os fenômenos políticos, os mitos políticos, eles surgem e desaparecem com a mesma velocidade e sem nenhuma explicação lógica ou científica. Eles surgem e evaporam. Tudo que é sólido desmancha no ar. E a maior solidez é o efêmero do político, que é um mito, que é um fenômeno. E o Bolsonaro é um fenômeno sem nenhuma justificativa. A carreira política de 7 mandatos de deputado federal, sem um projeto que tenha sido consolidado de trazer alguma coisa muito útil para o povo brasileiro, é indicativo de que não existe um embasamento histórico para justificar que ele será o salvador do Brasil no futuro. O fato concreto é o seguinte: Bolsonaro está liderando as pesquisas sem Lula no Senado, e agora não tem mais Lula, ele realmente passa a liderar as pesquisas. Ele tem pouquíssimo tempo de guia eleitoral e não tem nenhuma liderança política de expressão o apoiando. Aí eu pergunto, como é que se explica que ele tenha se tornado esse fenômeno? Primeiro, porque o desaparecimento do inconsciente coletivo, você tem o inconsciente individual. E você está no Brasil com os dois extremos da pirâmide, a base da pirâmide do pobre e o topo da pirâmide do rico, os dois estão sendo atraídos pelo Bolsonaro. O topo da pirâmide como uma proteção para o dinheiro que eles têm. Não é porque eles gostam do Bolsonaro, é porque a violência do Bolsonaro e esse discurso de proteção da segurança pública é uma segurança não pública, segurança do rico. E a base da pirâmide é o desespero, que qualquer tábua que passe é uma tábua de salvação. A outra coisa do inconsciente coletivo, Flávio, é que eu faço uma palestra e se eu tivesse 100 pessoas no auditório, na hora do debate,
eu tenho 100 posições completamente diferentes. 100 posições. Nada no Brasil nos une mais. A última esperança de a gente voltar a ter uma coisa que nos unisse teria sido a Copa do Mundo. Na véspera de uma eleição, nós poderíamos ter um evento, né, um sucesso que poderia ser espalhado como o Médici transformou a vitória da seleção brasileira em 1970 como ponto de partida do país da alegria e do futuro, né, da seleção de 70. O desastre da seleção brasileira agora na Copa do Mundo foi o ponto final, porque essas inteligências, essas expectativas individuais, elas agora estão automatizadas, é cada um por si. E nada nos une mais. E como não nos une, você pode ter até o intelectual Amoedo sendo um candidato que de repente possa atrair. E outra, as transformações que antigamente, o fato novo, antigamente passava um mês, 45 dias para ser absorvido e o eleitor reagir. Hoje é questão de horas. Questão de horas por causa da velocidade da comunicação, que não é mais nem coletiva, é individual. Professor Eduardo, falava-se muito da expectativa de se ter um candidato de centro, com condições de chegar à presidência da República. Esse candidato, muita gente falava em Geraldo Alckmin. Ele saiu como candidato, como pré-candidato do PSDB. Ele, então, formou uma aliança muito forte em termos de partido, mas não consegue sair da parte de baixo das pesquisas. Mas vai sair. Por quê? Vai sair. O senhor já tem esperança que o Alckmin seja... Não, eu não tenho esperança, nem falta de esperança. Eu tenho uma análise da realidade. Primeiro, ele tem o maior tempo de televisão. E, de novo, eu me lembro em 82, o Zé Tomás Nonô falando sobre a importância da televisão e do horário eleitoral gratuito. 82. Esse ano, aquela força da televisão de 82 volta em 2018. E volta com uma força tão grande, capaz de transformar de uma noite para o dia o resultado da intenção de voto eleitoral. Por quê, professor? Porque nós passamos a viver pela mídia. Pela mídia. A palavra principal hoje vem da mídia, não vem do próprio cidadão. O cidadão, pela manhã, não vai pensar no que vai acontecer no dia. Ele vai ver o que é que o Flávio vai apresentar no seu programa e vai dar respostas que ele quer ouvir. Não vai às suas próprias conclusões. Ele vai pelas conclusões, principalmente o eleitorado de Flávio. Outro dado, hoje todo dia dá. 7% só dos brasileiros conhecem matemática minimamente, 7%. E 27% dos brasileiros são capazes de entender uma frase em português padrão. 27% só. Então você tem 73% dos brasileiros que não se comunicam nem por escrito, nem oralmente. Esses dependem da influência alheia. E o maior influenciador é a televisão. Esse é o Big Brother, que foi criado na década de 40. Mas ele surge de uma forma gigantesca em 82 e ressurge agora em 98, em 2018. Vai ser o fator decisivo, vai ser a televisão. Ok. Nosso muito obrigado ao cientista político Eduardo Magalhães pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado a você também por nos acompanhar.